Quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos à Casa do Pão. Amém. Nesta saudação apenas ficar-me com um texto, ou parte do texto do Salmo 139, do versículo 1 até ao 7, e depois o versículo 23 e o versículo 24. E cito, e fico-me pela palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E termina o Salmo, não porque todo ele não merecesse ser lido, mas porque assim senti partilhar convosco apenas esta leitura na saudação. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nosso Deus e Pai, nós entramos assim na Tua presença, neste culto, Senhor, uma vez mais, onde nós nos apresentamos diante de Ti, na Tua casa, a fim, Senhor, de nos alimentarmos com a Tua palavra e também render a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão e as nossas ações de graças. Assim, Senhor, nos apresentamos tal qual somos, como estamos. E por isso, Senhor, nesta celebração nós queremos pedir em nome de Jesus. Para que aqueles que separaste, Senhor, esta manhã, para ministrarem louvor e também a Tua palavra, Tu os uses segundo a soberana vontade, segundo a Tua soberana vontade. Oro com gratidão ao Pai, no nome de Jesus. O louvor está então com o nosso irmão Emanuel, diácono da Igreja. Para o Senhor, irmãos. Assim está melhor. Nós viemos à casa do Senhor com alegria, ou viemos aqui choramingar, viemos com cara triste. Então, é domingo. É o primeiro dia da semana. Aleluia. E melhor ainda, Jesus ressuscitou. E Ele é o nosso Senhor. Vamos estar de pé, vamos entoar uns cânticos por louvor ao Senhor. Diz em Abacuque 2,14: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Depois, João no capítulo 4 e no versículo 35 diz-nos: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até à colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam. Os campos estão, pois, maduros para a colheita. É o que este cântico que vamos entoar nos incita a fazer, a levantarmos os olhos e vermos que realmente a seara está repleta e a colheita está pronta, já está mais que madura. Se me permitem,
Tem sido uma semana em cheio e tivemos realmente cultos abençoados esta semana. Foi muito, ou seja, todos são abençoados, não é? Mas esta semana, como foi seguido, quarta, quinta, sexta, e hoje viemos à casa do Senhor para louvar e agradecer tudo o que Ele é para nós. E então a preocupação também que o Senhor nos deixou é para não nos esquecermos daquela seara em que a colheita está pronta para ser colhida. E isso faz parte de nós em sermos os colhedores, irmos por este mundo fora e aqueles que estão a evitar que aqueles que estão indo para o inferno levem uma palavra de ânimo, uma palavra de amor e dizer-lhe que Jesus Cristo é o único que salva, mais ninguém. Vamos então entoar este hino para o louvor do Senhor. Levanta-te os olhos e vê, a colheita está pronta, o tempo é chegado, a seara está madura. Esforça-te e ser valente, levanta-te e anuncia a todas as nações que Cristo é a vida. Teus olhos e vê, a colheita está pronta, tempo é chegado, a seara está madura. Esforça-te e ser valente, levanta-te e anuncia todas as nações que Cristo é. Se encherá toda a terra da sua glória, se cobrirá como as águas cobrem o mar, se encherá como a terra da sua glória, se cobrirá como as águas cobrem o mar. Dado aos homens, Jesus Cristo é o Senhor. Encherá toda a terra da sua glória, se cobrirá como as águas cobrem o mar. Encherá toda a terra da sua glória, se cobrirá como as águas cobrem o mar. Em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, dizem-nos: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Amém. Amém. Aleluia. Quão gloriosa é esta promessa de que um dia Ele teve compaixão de nós, o nosso Pai Celestial, e mandou o seu amado Filho a esta terra para que assim o nosso coração fosse transformado. Não seguirmos com aquele coração de pedra, mas com um coração de carne. O que é que isto quer dizer? Coração com bondade, benignidade, cheio de amor. Tem-se falado muito em amor nos últimos dias. E realmente sem amor não se pode fazer nada.
Se não houver amor, meus irmãos, nada. E podemos enganar-nos uns aos outros e com o tal amor não fingido que a palavra fala, porque muitas vezes nós fingimos. Não vamos ser hipócritas, assim somos. Nós somos assim. Somos hipócritas porque a palavra diz que somos hipócritas. E às vezes dizemos que amamos o nosso irmão, mas por detrás, se calhar, estamos a dizer coisas indevidas acerca do nosso irmão. E isso não é amor. Isso é um amor fingido. O amor verdadeiro aceita o nosso irmão conforme ele é. Amém. Sabemos que há uns irmãos mais ativos que outros menos ativos, mas temos que os amar como são. Porque o Senhor amou a todos, sem exceção. Imagine se ele não amasse o endemoniado, o cego, a viúva, aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue. Imagine se Deus não nos amasse. Estaríamos caminhando para a perdição eterna. Mas o grande amor de Deus é incomparável. E inabalável. Honra e glória ao seu nome. Vamos entoar este realmente é um coração. Este coro que diz: recebi um novo coração do Pai. Eu já tinha cantado este coro umas poucas vezes. Mas a última vez que eu cantei este coro, o Senhor mexeu comigo. Porque diz aqui muita coisa que nós realmente passamos e são verdade na nossa vida. Para sermos um corpo, para sermos o corpo de Cristo, temos que estar bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade. Sempre a verdade, meus irmãos. Sempre a verdade. Não importa se vamos perder. Não temos nada a perder. Simplesmente sermos verdadeiros um com o outro. Depende da reação do irmão que vai receber a mensagem ou a demonstração. Mas quando o fazemos com amor, esse irmão com certeza vai aceitar aquilo que nós temos para dizer. E se não aceitar, já é problema entre ele e o Senhor. Amém? Vamos tratar de ser esta família unida. Que haja comunhão, que haja verdade entre nós, que haja comunicação, porque muitas vezes nós não comunicamos uns com os outros. Eu não sei o que é o que o meu irmão pode estar a padecer. Eu não sei o que é que a minha irmã está a padecer. Se nós não falarmos entre nós, como é que eu posso pedir ao Pai, rogar ao Pai por esta vida que está com uma necessidade? Seja física, seja espiritual, seja material. Nós estamos aqui, o nosso trabalho é esse, para orarmos uns pelos outros, para preservarmos em união, em unidade. Amém. Não estou aqui para pregar. Mas às vezes são coisas que eu não pensei no culto que ia dar ao Senhor. Simplesmente escolhi os hinos que íamos entoar. Mas certas palavras que saem à nossa boca não são ditas pelo homem, mas é o Espírito falando por nós. Recebi um novo coração do Pai. Se sentir dar um abraço a um irmão, sai do seu lugar e vai abraçar esse irmão. Se sentir que tem que orar por esse irmão, ore por esse irmão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se tem que chorar, chore. Se tem que rir, ria. Mas adora ao Senhor de todo o coração. Aleluia. A honra e glória seja dada àquele que vive e reina por todo o sempre. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirável por Jesus, como fruto desse novo coração.
expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E um novo coração no ar, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Deus ampara a paz de Cristo e abençoa o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim ganhar os lados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, registrando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Não seja só de palavra, seja de atos, meus irmãos. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, para com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é só uma a esperança para a qual vocês, ou todos nós, fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Amemos uns aos outros de verdade. Glória, glória. Porque aquele que nos amou de tal maneira mandou o precioso Cordeiro, o seu Filho amado, a esta terra. Este coro, glória ao Cordeiro de Deus. Eu não sei quantas vezes eu canto este coro. Também não importa. Eu faço para a adoração do Senhor. Diz que o céu e a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão. A terra e o mar e o céu adoram ao Senhor todos os dias. E por que é que nós não fazemos? Até os passarinhos, quando se levantam pela manhã, estão agradecidos ao Senhor. Não sei se lembro de uma história de umas rolas que eu contei. Tem 2 rolinhas na minha porta. Tem lá um sobreiro enorme, nem sei onde é que está o ninho, que eu não consigo ver. Mas todas as manhãs elas dão graças ao Senhor. Todas as manhãs. Às 6 da manhã estão ali.
Se calhar até incomoda meus vizinhos, mas eles não sabem que aquelas aves estão agradecendo a Deus pela manhã, pelo dia que Deus está concedido. Vamos entoar este coro com toda a nossa força, com todo o nosso coração, o nosso ser, e dizer que Ele é o Senhor, que Ele é ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor, e que todo o joelho, toda a humanidade se vai ajoelhar perante Ele, e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Todo joelho se dobra.
sejas por todo sempre. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Aleluia. Louvado sejas por todo sempre. Aleluia. Só Tu és digno de todo louvor, da honra, Senhor. Digno da adoração do Teu povo, Senhor. Aceita as nossas humildes graças, Senhor. Viemos ante Ti hoje, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te agradecer, para Te dizer que Tu és nosso Deus, para Te dizer que Te amamos, Senhor, e que sem Ti não somos nada, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por Teu amor incondicional sobre nós. Obrigado pela Tua bondade e graça diária sobre nós, Senhor. Porque sem isso nós não estaríamos aqui. Santo Pai, Te entregamos agora a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Se tens que abanar as nossas vidas, abana, Senhor. Que possamos realmente ficar com a Tua palavra gravada. Que não entre num ouvido e saia pelo outro, mas que fique gravada no nosso coração, na nossa mente, para que a possamos pôr em prática nas nossas vidas cada dia. Te agradecemos tudo em nome de Jesus, Teu amado Filho, nosso amado Salvador. Amém. 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 Podem sentar-se, irmão. Passo a palavra ao pastor. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu quero dizer também à igreja que na sexta-feira passada eu não estive presente no culto, na reunião, mas estive a trabalhar na Seara. E devo dizer também que a mensagem que quero partilhar convosco hoje, tenho vindo a trabalhar nela, ou melhor, o Senhor tem vindo a trabalhar no meu coração, porque assim está mais correto, o Senhor tem vindo a trabalhar no meu coração através desta palavra. E por isso eu convido toda a igreja a abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, 1 de Samuel, no capítulo 1, e convidava toda a igreja que puder a ficar de pé, porque vamos ler a palavra do Senhor. 1 de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até ao versículo 20, eu convido dois irmãos, um irmão ou uma irmã a ler do versículo 1 até ao versículo 10, outro irmão ou outra irmã do versículo 11 até ao versículo 20, sem esperar. Convido assim estes dois irmãos ou duas irmãs. Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Joano, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a maga. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a maga. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo. E Eli, sacerdote, estava assentada numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E lutou o voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei,
por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Obrigado, irmãs. Eu vou pedir um irmão ou uma irmã que ore pela palavra, mas sobretudo pela vida do servo que vai entregar esta palavra. Senhor Jesus, te louvamos por mais esta oportunidade que temos, Senhor, de aprender de Ti, de aprender a Tua palavra, e te rogamos, Senhor, que o Teu Espírito revista o pastor para que ele, Senhor, se sinta realmente completamente livre no Teu Espírito para poder falar o que Tu queres. Senhor, abençoa os nossos ouvidos, abençoa também os nossos corações para que esta palavra caia em bom terreno e assim possa dar fruto. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Teu servo, pela vida de cada um de nós que aqui estamos, e também te louvamos, Senhor, pela vida daqueles que também fazem morada no nosso coração, e assim, tal como Ana alcançou, Senhor, graça perante Ti, também eles possam alcançar graça e nós possamos ser fonte de louvor e de amor a todos que nos contactam. Abençoa a Teu servo, nós te louvamos e te agradecemos no Teu santo nome. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, perdão, vamos ler juntos Mateus, capítulo 7, e versículos 7 e 8. Evangelho de Mateus, capítulo 7, e versículos 7 e 8, juntos nesta tradução que está projetada. Juntos? Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate-se-á. Agora podem sentar. Quando o Senhor me falou ao meu coração nesta bonita passagem, nesta história bela, maravilhosa, e confesso, creio que todos estamos de acordo, não por aquilo que achamos, mas penso que é um sentimento comum, quando nós lemos esta oração, faz-nos chorar o coração, faz-nos chorar a forma como esta mulher em aflição orou ao Senhor. E eu chamo então a esta mensagem que partilho convosco o tema como uma oração sincera. Porque esta história de Ana é muito mais do que uma narrativa de uma mulher que desejava ser simplesmente mãe. É um quadro real, um quadro vivo desta mulher numa jornada de vida que vai da dor mais amarga à adoração mais sublime. Fiz-me entender, irmãos? Ana então mostra-nos, ensina a história dela, cada um de nós é uma lição de vida. Ana mostra-nos que Deus não apenas ouve, amém, mas que se inclina para escutar a oração
quando é uma oração sincera, daquele que o busca, e aquele que o busca com o coração quebrantado e cheio de fé, ainda que a fé seja mais pequena do que um grão de mostarda. Estas foram palavras de Jesus. Então, no meio desta grande angústia provocada e humilhada, Ana não desistiu de Deus. Tampouco se revoltou contra o Todo-Poderoso Deus. Porque Ana era, de facto, uma mulher piedosa, fiel a Deus. Todavia, ela carregava no seu coração uma ferida diária. Qual era? Era estéril. Era estéril. Então, meus amados, nós vivemos tempos em que a cultura do imediato, do imediatismo, do que é para agora, acontecer não agora, mas até o ontem, imediatamente, faz-nos desanimar muitas vezes pela demora que nós pensamos ser demora da resposta que Deus possa nos conceder. Deixem-me dizer, meus queridos, que Ana transformou o templo no seu refúgio, as suas lágrimas na sua linguagem de oração, e fez um voto o qual revelava ter um coração rendido ao Senhor. Portanto, muitas vezes, meus queridos, nós, consumidos até, deixem-me utilizar este termo, consumidos pela ansiedade, não é? Devido à demora que o Senhor muitas vezes, pensamos nós, demora em dar a resposta aos nossos anelos, às nossas necessidades. E muitas vezes essa demora tenta minar, ou melhor, o inimigo com essa demora tenta minar a nossa frágil fé. Porém, Ana ensina-nos, dá-nos uma lição maravilhosa de vida, e daí eu encher o meu coração de alegria, de gratidão ao Senhor, por o Senhor me levar a esta bonita história. Ana ensina-nos então hoje, que a oração persistente e sincera, quando é feita com fé e com propósito, porque tem que ser feita com fé e com propósito, muitas vezes nós oramos ao Senhor por situações que o Senhor diz não, claramente, tem que haver um propósito. Essa oração então tem um poder de transformar a nossa maior dor no mais poderoso testemunho, e aqui volto a dizer que é necessário, meus queridos e amados irmãos, nós testemunharmos daquilo que o Senhor faz conosco. Está escrito, Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Porque o Senhor Jesus Cristo, na verdade, preparou-nos para estas situações. No mundo tereis... Conhecemos a palavra. Então, esta mensagem, quero com a ajuda do Senhor, uma mensagem mais expositiva da palavra, em alguns pontos que são pontos fundamentais desta bonita história de vida. Primeiro, os problemas de Ana que estão registados do versículo 1 até ao versículo 8. Não vamos reler porque queremos aproveitar o tempo para a mensagem e porque lemos já este texto. Mas estes problemas estão identificados, os problemas de Ana estão identificados claramente entre os versículos 1 até ao versículo 8. E a Bíblia não esconde toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Há até um capítulo dedicado aos heróis da fé, não é? Que o tradutor classificou os heróis da fé, que nós conhecemos, que são muitos. Não por uma questão de vaidade, mas não me importava também que o meu nome lá estivesse. Repito, não por uma questão de vaidade, mas de humildade. E a Bíblia não esconde as dores dos seus personagens, diria eu, dos heróis da fé. A dor de Ana era multifacetada. Por exemplo, uma dor pessoal e íntima. Era a sua esterilidade, que está registrada no versículo 5. E naquela cultura, não ter filhos
era visto não apenas como uma tragédia pessoal, dito desta forma, mas como uma vergonha pública. Para algumas pessoas no tempo, consideravam ser um sinal de desfavor de Deus. E o texto diz que Deus realmente, o que é que diz o versículo 4, não é? Perdão, o versículo 5. Ana, porém, não dava pouca proporção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Você não se esqueceu de Ana, deixou estéril. Uma dor de relação, uma dor familiar. O seu marido, Elcana, tinha outra esposa, Penina. E Penina, sendo sua rival, como vemos no texto, provocava continuamente para a irritar e, curiosamente, sempre que iam ao templo. A Bíblia não registra-se também na sua vida diária, mas era bem provável. Porque a palavra hebraica irritar pode significar algo de muito violento. Fazer trovejar, por exemplo, são os significados da palavra do hebraico. Agitar violentamente. Não era uma pequena provocação, não era apenas uma simples provocação, não. Era uma forte provocação. Era um conflito psicológico. Abalava, mexia com Ana. Especialmente quando iam adorar a Siló, ao templo. Mas era também uma dor emocional, uma dor espiritual. Além de dor emocional e espiritual. O versículo 8 diz: Elcana, a sua esposa, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tal era o valor que ele considerava a sua esposa amada, porque diz o texto que Elcana amava Ana. E Ana mesmo assim sentia-se só, porque a fala de Elcana, embora bem intencionada, sim, porque era bem intencionada, mostrava que ele, na verdade, não compreendia a profundidade da dor que a sua esposa querida e amada sentia. Ana, mesmo assim, sentia-se rejeitada, humilhada. E deixe-me dizer, amado e amada irmã e irmão, eu não sei se hoje alguém presente, mesmo através do vídeo, alguém que escute, esteja a viver momentos difíceis na sua vida. Só o Senhor sabe. E se aprover ao Senhor, o Senhor revelar. Sim, porque o Senhor também revela. Mas sei que muitos de nós temos os nossos momentos difíceis na nossa vida, por qualquer circunstância, os quais podem causar dor, e causam dor em várias áreas da nossa vida. No nosso interior, no nosso íntimo, nos nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos não é só com a nossa esposa, ou com o marido, ou com os nossos filhos. É também com os nossos irmãos. É com o mundo lá fora, com as pessoas que nós nos cruzamos. Se isso acontecer, não deixe então que essa dor, se é aflição, o afaste de Deus. E fica esta sugestão, permita-me dizer sugestão, mas é de facto a palavra que nos sugere, tendo em conta a experiência desta mulher. Fale como Ana. Olhando para o exemplo da sua oração, fale como Ana. Leve os seus problemas ao único que compreende a sua dor, a dor da sua alma. Está escrito assim em Salmos 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Até há um corinho que nós cantamos assim. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Também Pedro escreve na sua primeira carta, no versículo 5, versículo 7, que vem na sequência deste salmo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porquê? Porque ele tem cuidado de vós. É uma promessa. O Senhor Jesus Cristo disse: estou convosco todos os dias. Não é só ao domingo quando vimos ao culto. Não é só quando temos problemas. É todos os dias, até à consumação dos séculos. Segundo ponto que quero também partilhar convosco é a postura de Ana.
que foi da amargura até à oração, como está registrado nos versículos 9 e 10. Mesmo com o coração dorido, Ana não se fechou nos seus problemas, não se isolou. E muitas vezes nós temos a tendência de nos fecharmos, não é? Isolarmos. É um problema meu, não quero contar a ninguém. Tens algum problema? Estás diferente hoje? Isso é um problema meu. É um problema meu. E muitas vezes esquecemos, se nós o desabafarmos, não é? Se nós desabafarmos, eu devo dizer que eu tive uma formação na minha empresa, e essas formações foi das melhores que eu tive naquela empresa, porque muitas vezes nós aprendemos com histórias de vida, é na prática, no terreno, muitas vezes sem entrar aqui em questão de termos de facto um percurso académico, mas a prova de vida, as provas, as experiências de vida, essas são aquelas que nos tornam mais fortes, mais resilientes. E nessa formação éramos levados a irmos aos colaboradores e cumprimentar os colaboradores, não é? No início do turno. E quando nós chegámos junto de alguém e dizíamos assim: está tudo bem contigo? Está tudo bem, chefe. Olha que não está. Eu usava mesmo assim: olha que não está, que eu conheço-te. E esta forma de dizer não está porque eu conheço-te, levava a pessoa a abrir-se. O chefe sabe que é problemas lá em casa, com a esposa ou com os filhos. Só isso levava a que a pessoa desabafava um pouco e tinha um dia impecável. Risonho, estava livre, nada já o preocupava na sua cabeça. Isto é um exercício. É um exercício também bíblico de um verdadeiro cristão, não é? Portanto, meus queridos amados irmãos, mesmo com o seu coração dorido, Ana não se isolou, ela tomou uma atitude decisiva. E o texto diz assim no versículo 10: amargura de alma, ou com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Portanto, a sua postura, então, ensina-nos, de facto, que o lugar da nossa dor deve ser o lugar da nossa oração. Ainda que seja uma oração mais intensa diante de Deus. Há um texto na Bíblia que diz que muitas vezes nós, mesmo sem saber orar ao Senhor, o Espírito que está em nós, com os gemidos inexprimíveis, intercede por nós ao Pai, não é? Meus queridos, eu já ouvi tanta gente, deixem-me dizer assim, tantas pessoas a criticarem vidas que com o seu coração e com os gemidos inexprimíveis do Espírito, criticar essas pessoas. Foi o que fez o sacerdote, não é? Foi o que fez o sacerdote. Ana não foi murmurar com amigos, não foi planear vingança contra Penina. Pelo contrário, Ana direcionou toda a sua angústia na direção correta, para o altar do Senhor. E Ana, diz o versículo 15, derramou a sua alma perante o Senhor. Isso não é apenas orar, é esvaziar-se de si mesmo. Foi o que fez o Senhor Jesus Cristo, quando estava lá diante daquela dor, no Getsemane. Ele esvaziou-se de si mesmo. E esvaziar aqui, esvaziou-se, Ana também aqui, sem reservas. Porque a sua vida, muitas vezes, no nosso percurso, na nossa trajetória de vida, muitas vezes há momentos na nossa vida que causam preocupações. E se há, de facto, uma preocupação na sua vida, com a sua família, estamos a dirigir a nós, igreja, com a nossa fé, com a sua fé, o que devemos fazer, meus queridos e amados irmãos, é clamar ao Senhor com fervor de alma. Não é errado chorar diante dele. Na nossa cultura foi-nos ensinado, incutido, que é feio um homem chorar, não é? Como se o homem não tivesse sentimentos. Eu não estou aqui a justificar-me porque choro com facilidade, não é isso. Mas quando nos apresentamos diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado, meus queridos, o Senhor, na verdade, Ele olha para nós.
Não devemos guardar amargura, é uma ordenança do Senhor. O que devemos fazer é derramarmos perante Jesus, que, segundo a palavra, Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas. Louvado seja o Senhor. Está escrito no Salmo 62, versículo 8: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Ainda Salmo 126, versículo 5 diz: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Terceiro propósito, o propósito da oração, versículo 11. Esta oração podia ser o versículo-chave da nossa mensagem, mas eu senti ser os versículos 7 e 8 do capítulo 7 de Mateus. Mas esta é a oração, é o propósito, é a oração de Ana. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Meus queridos e amados irmãos, que somos igreja do Senhor, temos que aprender a observar, de facto, para a profundidade deste pedido, desta oração, da forma como Ana orou. Não apenas ela disse: Senhor, dê-me um filho para que Penina pare de humilhar. Não foi essa a oração. Podia ser esta oração, mas não foi. A oração de Ana era cheia de propósito. Ana reconhece que Deus é soberano. Senhor dos exércitos. Ana pede para ser lembrada por Deus. Senhor dos exércitos. Adonai Tsabaoth, que significa Senhor dos exércitos. Ana promete devolver a bênção a Deus, consagrando o seu filho como um narizeu. A sua oração, meus queridos, não era uma oração egoísta. Ela apenas queria um filho não para si, mas para a glória de Deus. Na verdade, Ana pediu para ser um canal de bênção para o mundo, que é aquilo que cada um de nós deve ser. Continuo a dizer, há muitas vidas que estão indo para o túmulo sem esperança de salvação. Orem pelo programa Meditando, meus queridos. Cada vez que aquele programa passa, o meu coração chora por vidas que estejam a escutar e se entreguem diante do Senhor. Eu tenho que fazer esta pergunta à igreja. Como tenho orado ao Senhor? Como temos orado ao Senhor? Não é só para o irmão, mas também para mim. Como têm sido as nossas orações? As nossas orações visam apenas o nosso conforto pessoal? Ah, Senhor, o meu carro está velho, dá-me um carro novo, Senhor. Ah, Senhor, eu tenho uma casa pequena, dá-me uma casa maior. São exemplos. Ou então as nossas orações devem visar a glória de Deus. Se puder, a partir de hoje, se for o caso, apenas se for o caso. Não sei, só o Senhor é que sabe. Só o Senhor conhece cada um de nós. Orar com propósito: Senhor, abençoa o meu trabalho para que eu possa ser fiel a abençoar vidas. Senhor, restaura a minha saúde para que eu possa servir-te com mais vigor. E assim por diante. Por isso, meus queridos, Deus agrada-se de orações que visam o avanço do reino de Deus. Porque diz Jesus muito claramente que o reino de Deus já está em nós. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastares nos vossos deleites. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que nós fizermos deve ser para a glória do nosso Deus. Amém. Quarto ponto. A paz que antecede a resposta, conforme diz o versículo 12 ao versículo 18, que podem conferir depois. Enquanto Ana orava,
E vou dizer desta forma: enquanto Ana orava com o coração, o sacerdote Eli julgou-a pela aparência. Eli acusou a Ana de estar embriagada, versículos 13 e 14. Sim, deixem-me dizer, mas que provocação! Foi uma provocação de alguém que estava ali com dor de alma. Logo o sacerdote, não é? Tinha que ser o líder da religião, não é? Que tinha que, de facto, que apontar o dedo à senhora. Porquê? Porque Eli julgou-a pela aparência. Isto também, para mim, é uma lição tão profunda, tão forte, meus queridos, que o Senhor nunca me dê, de facto, esta atitude de julgar os meus queridos, não é? Por aquilo que eu sou, não? Ou pela aparência. Eli acusou Ana de estar assim, embriagada assim. Deixem-me dizer que Ana respondeu com respeito e explicou a sua dor. Isso muitas vezes é, de facto, uma falha. É uma falha. Já foi dito aqui esta manhã. Muitas vezes nós estamos a passar por situações difíceis e não somos capazes de dizer à igreja: orem por mim. Volto novamente a dizer, o canal SOS Oração foi criado com este propósito. Podem usar como quiser, são livres. Mas quando eu preciso de oração, orem por mim. Se quiserem identificar qual é a vossa dor, digam. Se não quiserem, orem por mim. E nós vamos orar. Vamos orar. A resposta de Eli mudou então toda a situação, porque o versículo 17 diz: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. Meus queridos, a partir daquele momento tudo mudou na vida de Ana. Tudo mudou dentro dela, porque diz o versículo 18, ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. É o que diz de facto a palavra. Porque as circunstâncias continuavam a ser as mesmas. Ana, até aquele momento, ainda continuava estéril. Mas a palavra de fé libertada pelo sacerdote foi suficiente. Ana creu que Deus já estava a agir. E agindo Deus, quem impedirá? Porque a verdadeira fé muda todo o nosso semblante, até mesmo o nosso semblante. Porque diz o texto do versículo 18, e vou ler o versículo 18, só para lembrar. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, o seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. A verdadeira fé muda de facto até mesmo o nosso semblante. Antes mesmo da bênção chegar, porque eu creio naquele que é todo poderoso. Quando nós oramos e confiamos de facto na palavra de Deus, a paz que excede todo o nosso entendimento, não é? Inunda todo o nosso coração. Não é a resposta que transforma, é a certeza de que a nossa oração foi escutada por um Deus todo-poderoso. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É uma palavra tão maravilhosa, meus queridos. É uma promessa, é uma palavra que nos deixa, de facto, mais confiantes. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, só para explicar o que é fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Quinto e último ponto, a provisão de Deus, versículos 19 e 20. Deus é um Deus que é o Deus que faz prover, não é? Proverá, não é? Foi assim também que ele disse lá a Abraão, quando respondeu ao seu filho Isaque. A fé de Ana foi honrada, meus queridos. Diz o texto da palavra, que para mim é uma frasezinha pequenina, mas é algo de grande poder de Deus. É um poder de facto do Senhor, só mesmo do Senhor. Diz o texto, versículo 19, a parte B do versículo, que diz assim: e lembrando-se dela ao Senhor,
E o Senhor lembrou-se dela. E o Senhor lembrou-se de Ana. Ele não se esquece de cada um de nós, meus queridos. Nós é que nos esquecemos, não é? Às vezes dizemos, pastor, esqueci. E eu então sou muito esquecido, confesso diante do Senhor e diante da igreja, não é? Mas o Senhor nunca se esquece de nós. Por muitas razões. Porque olhando para as suas mãos está lá, José Maria. E o Senhor se lembrou dela. Esta expressão não significa que Deus esqueceria de Ana. Deus agiu de forma decisiva em favor dela e age em favor de alguém aqui esta manhã, de cada um de nós. Ana concebeu e deu um filho e chamou-se o nome de Samuel, que significa pedido de Deus, ou Deus ouviu. Como é que diz aqui o texto, nesta versão? Do Senhor pedi, não é? O nome então do menino seria um testemunho de fidelidade de Deus, e foi. Sabemos da história de Samuel, como o Senhor orou a Samuel. Quando ainda pequenino, ele ouvia chamar Samuel, Samuel. Ele levantava-se e ia lá ao sacerdote Eli. Eis-me aqui porque me chamaste. E o sacerdote, eu te chamei, meu filho, vai para cá. E à terceira vez, olha, quando chamar por ti novamente, disse, eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Ana foi fiel. Ela não se esqueceu do seu voto que fez na sua angústia. Diz assim a palavra do Senhor neste texto maravilhoso, que o menino foi desmamado, isto já no versículo 24 e 28, foi desmamado e ela o levou ao templo e o entregou ao Senhor. Nós sabemos como é que ela entregou ao Senhor. Conhecemos esta história tão bela, tão bonita. Não é uma história, mas é de facto um quadro real de vida. Deixem-me dizer-lhe que nós queremos as bênçãos do Senhor. Quem é que não quer a bênção do Senhor? Mas sabem, o que eu aprendi aqui é que a Ana não se apegou à bênção. E nós muitas vezes apegamos à bênção, não é? A Ana apegou-se ao abençoador. Eu antes quero segurar o abençoador, tocar na orla do seu vestido, não é? Tocar no orla do seu vestido. Eu antes quero, porque eu sei que vou receber a bênção eu vou recebê-la, mas eu quero estar sempre em contacto com o abençoador. Sim, meus queridos e amados irmãos, que somos a Igreja do Senhor, quando Deus responde às nossas orações, qual é a nossa reação? Quando Ele responde às nossas orações, como é que eu vou reagir à resposta do Senhor? Naturalmente, agradecemos por algum tempo, depois esquecemos. Ou cumprimos com fidelidade os votos e as promessas que fazemos ou que fizemos. Essa também é uma lição que temos que aprender desta palavra. Bênçãos recebidas com gratidão e fidelidade geram testemunhos poderosos. A partir do momento que eu recebo uma bênção, eu tenho que partilhar essa bênção. Foi o que fez aquela senhora que tinha pedido a sua dracma e varreu a casa toda. E quando encontrou a dracma, chamou os seus vizinhos e disse, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha dracma. Não é isso. Isso é partilhar a bênção, meus queridos. Ana não ficou com a bênção, devolveu ao Senhor em forma de adoração, e Deus usou aquele menino para transformar de facto aquele povo. Está escrito em Eclesiastes capítulo 5 e versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Números capítulo 23, versículo 19. Quem puder pode ler. Números capítulo 23, 19. Alguém pode ler, por favor? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Ele é fiel. Amém. E cumpre com a sua promessa. Concluindo, então, esta mensagem, oração sincera. A história de Ana é então um convite para examinarmos a nossa vida de oração. Esta história de vida ensina-nos, primeiro, levar a nossa dor honesta
a Deus, em vez de nos afogarmos nas nossas dores e na nossa amargura. Segundo, orar com fervor e com sinceridade, derramando a nossa alma diante do Pai. Terceiro, orar com propósito, buscando a glória de Deus acima do nosso alívio. Quarto, confiar na palavra de Deus e encontrar paz mesmo antes da resposta chegar. Quinto, ser fiéis em cumprir os nossos votos quando a resposta chegar. Aqui é a parte mais difícil. Esta é a parte mais difícil. Não é? Olha, irmãos, temos de ser sinceros. A parte em que muitas vezes mais falhamos é cumprir com os nossos votos ao Senhor. E Ele nunca falha com o que promete. Deus não olha para a aparência, mas olha para o coração. Vou dizer desta forma, novamente, Adonai. Eu prefiro dizer Adonai porque tenho dificuldades em pronunciar o nome que supostamente está identificado, mas apenas e só escrita. Adonai de Sabaoth, ou Sabaoth, depende das traduções, mas o mais correto em hebraico é Tzavaot, T-Z-E-V-O-T, que significa o Senhor dos Exércitos. Porque, na verdade, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E no tempo que corremos, sim, Ele é o Senhor dos Exércitos. Está a trabalhar em cada vida esta manhã. Saiba, meu querido e amado irmão, e vou dizer assim, apontar o dedo porque não estou a acusar. Deus está a trabalhar na sua vida. Tem que orar a Deus, não é? Ele está a trabalhar na sua vida. Ele trabalha na minha vida. Enquanto nós percorremos esta carreira de fé, temos é que aproveitar, de facto, esta bênção, esta graça. Mesmo quando muitas vezes ninguém se possa aperceber que Ele está a agir. Concluo então com esta palavra. Ainda mais umas palavrinhas, até amanhã, se as quiser. Salmo 16, 7. Peço perdão. 1 Samuel 16, 7. Gostava que alguém lesse, ou lêssemos todos juntos este versículo. 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 7. É mesmo uma frase, um versículo para memorizarmos. Este versículo é para memorizar mesmo. 1 Samuel 16, 7, vamos ler juntos? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A última frase, mesmo a última frase. Porém, o Senhor olha para o coração. É isto que nós temos que reter. O Senhor hoje olha para o nosso coração. Ele olha para o meu coração. Oh, glória! Posso ser julgado de muitas coisas, mas o Senhor olha para o meu coração. Você pode ser acusado de muitas coisas, mas o Senhor olha para o seu coração. Talvez hoje alguém se sinta esquecido. Talvez ninguém tenha reparado em si, meu irmão ou minha irmã. Quantas vezes nós pensamos que o Senhor, oh Senhor, estou esquecido, Senhor, esqueceste de mim. Quantas vezes? Algumas vezes? Eu tenho que ser sincero. Olha que eu já fiz esta oração ao Senhor em momentos de muita dificuldade. Somos frágeis. Porém, Deus vê, Deus conhece, Deus trabalha no secreto. Por tudo isso, meu amado e minha amada irmã e irmão, continuo sendo fiel, onde ninguém vê. Às vezes nós queremos ser notados, não é? Por aquilo que fazemos, não é? Eu creio que todos nós gostamos de ser, pelo menos, alguém diga, olha, gostei do teu trabalho, não é? Isso também dá assim um bocadinho de ânimo ao nosso ego, não é? Mas também se ninguém fizer isso aí,
Não desanimo, não é? Eu não estou à espera que alguém diga: Sra. Maria, tu brilhas, tu. Não, eu agradeço até que ninguém me diga isso. Aí nós podemos cair no erro, não é? Então continuo sendo fiel. Onde ninguém vê, continuo cultivando um coração sincero e continuo vivendo para Deus, não para os aplausos do mundo, porque quando Deus decide levantar alguém, Ele não consulta a sua aparência, Deus apenas responde ao coração. E quem é aprovado por Deus não precisa de provar nada para os homens. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que ser aprovado por Deus. Deus vê além. O homem tem um olhar muito limitado, não é? O homem não consegue enxergar o além, não é? Por muitas vezes nós somos exortados pela palavra para podemos enxergar mais além, não é? Ou ver mais além. Mas a nossa vista é muito limitada, não é? Mas Deus vê. Deus ainda hoje levanta pessoas segundo o seu coração. Amém? Amém. Se me permitir, Senhor, eu também fazer esta oração a Ti, Senhor, que eu possa ser também segundo o Teu coração. Oh, que bênção! Isso é ser também sincero, e ser humilde, é ser servo para servir. Saiba, amado e amada, hoje Deus chama por cada um de nós, sabe para onde? Para o altar de Deus. É lá que Ele ouve as nossas orações sinceras. Portanto, vamos continuar orando. Fazer da nossa vida diária uma vida de oração. Continuar confiando, preparando-nos para testemunhar. No momento de alguém interferir com a nossa vida, sermos capazes de testemunhar. Dar uma palavra. Mas uma palavra de fidelidade ao Senhor. Porque Ele é um Deus fiel, que não apenas muda circunstâncias, mas transforma dor em legado e corações em profetas. É assim que nós encontramos registado na Bíblia Sagrada. Ele é o mesmo Deus e neste mundo perdido, mergulhado na confusão, no descontrolo, mas que cada um de nós compreenda que Deus ainda está no comando. Tudo parece, de facto, aos nossos olhos descontrolado, mas Deus está a agir. E Ele hoje está a agir na sua igreja, aqui em Esmoriz. Vamos ficar de pé, meus queridos e meus irmãos, e vamos cantar aquele corinho: Bem cedo eu te buscarei. Bem cedo eu te buscarei. Devíamos cantar um outro coro. Mas achei que este corinho, no final, traduz perfeitamente a forma como eu posso chegar junto do Senhor. Bem cedo eu te buscarei.
vida que eleva a sua voz ao trono da graça do Senhor e ore. Graças, Senhor, pela tua destra poderosa e fiel sobre as nossas vidas, Senhor. Não deixes os nossos pés vacilarem, Senhor, mas firmes na tua palavra, Senhor, na tua casa, no teu amor, Senhor, debaixo da tua misericórdia, e assim prosseguiremos, Senhor, para o alvo, a vida eterna junto de ti, Senhor. Tu és o nosso bom Pai, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, e a ti nós rendemos tudo o que temos, tudo o que somos, Senhor, e convidamos-te, vem connosco, Senhor. Amém. Vem connosco por essas portas fora, Senhor, Amém. por esse mundo fora, Senhor, para podermos realmente expressar quem tu és em nós, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, te pedimos, em nome de Jesus, tudo agradecemos, Senhor. Amém. Ainda diante de ti, Senhor, apresento as vidas que esta semana estiveram a completar mais uma primavera de vida, Senhor. Senhor, eu quero colocar, Senhor, o Rafael, que é o neto da nossa irmã Rosinha, diante de ti, Senhor, que tu abençoes esta vida, Senhor, e que o Rafael, Senhor, seja alcançado, Senhor, também pela tua graça imerecida da salvação eterna em Jesus Cristo. Abençoa a sua vida, Senhor, com a prenda necessária para a sua vida, em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, pela nossa irmã Lídia, Senhor, e agradecer-te, Senhor, pela sua fidelidade, Senhor, por todos estes anos, a tua serva, Senhor, ainda, Senhor, estar diante de ti, Senhor, que tu, Senhor, a confortes, a fortifiques, a fortaleças, Senhor, e dês a tua graça, Senhor, e a bênção eterna para a sua vida e para toda a sua descendência. Também te peço uma vida, Senhor, uma oração, Senhor, pela vida do Martim, que é neto do Quinzé e da Gorete, Senhor. Abençoa, Senhor, esta vida, Senhor. Toma neste mundo, Senhor, que está de facto tão complicado, Senhor, para de facto a educação nas nossas escolas, Senhor, que tu possas abençoar esta vida, Senhor, neste tempo de vida para o Martim. Oro com gratidão ao Pai, no nome de Jesus, por estas vidas, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados irmãos, só me resta então deixar-vos então esta sugestão, conselho, talvez, exortação, talvez, orem com sinceridade. E um abraço.